A paz do Senhor, amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje o nosso momento é o momento de Juízes. E em Juízes nós vamos ter alguns personagens conhecidos e que são os mais importantes, os mais relevantes deste livro. Nós temos aqui Débora, que foi juíza em Israel, Gideão, Jefté, Sansão e, por último, Samuel, que foi o último juiz e já tem uma importância também grande, porque ele escreve os outros dois livros na sequência da história de Israel. O significado do livro, por que ele se chama Juízes? Porque ele está a se referir aos juízes, ou seja, aquelas pessoas que foram levantadas por Deus, que foram comissionadas por Deus para manter o povo no caminho correto, para manter o povo fiel a Deus, fiel à aliança que havia sido feita com Deus, e para terminar a conquista de Canaã, uma vez que Josué conquistou um território bastante grande, e você viu lá no livro de Josué, haviam vários povos que habitavam aquele local. O problema foi que quando as tribos de Israel, né, as 12 tribos, quando elas se colocaram na terra prometida, elas acabaram não eliminando, não retirando todo o povo que antigamente morava lá. E o que aconteceu foi que houve uma contaminação, ou seja, o povo acabou se acostumando com hábitos que não eram hábitos bons, que não eram hábitos trazidos pela orientação da aliança com Deus, e eles acabaram se contaminando, e aí eles faziam algumas ações que os levava à queda, a cair e a pecar e a desobedecer constantemente. O esboço ele traz isso bem claro para nós. Então, ele não só fala das conquistas, porque nesta época nós temos bastante guerra, bastante conquista, o território é aumentado, né? O território que foi conquistado por Josué acaba sendo aumentado na época dos juízes, mas nós vamos encontrar muita apostasia, muito pecado, muita desobediência. Então, é contado 7 vezes a palavra fala em 7 situações, 7 ocasiões em que o povo foi maldoso, em que o povo foi desobediente, em que o povo foi infiel à aliança com Deus. Isso significava que ele estava assimilando os maus costumes, os costumes pagãos dos povos que eles não retiravam. Eles acabavam convivendo, eles acabavam criando laços e acabavam, então, pecando e desobedecendo à aliança. Então, a todas estas apostasias correspondia uma repreensão, um castigo, e nós temos agora 7 opressões. Então, 7 situações em que o povo foi oprimido e foi punido, vamos dizer assim, exatamente porque ele se desviou do caminho correto. Destas 7 apostasias, com as 7 opressões, nós vamos encontrar 7 livramentos, porque o Senhor fazia a correção, a repreensão, dava o castigo, mas ele liberava, então ele escolhia, ele levantava alguém para fazer o livramento. Então eram líderes escolhidos diretamente por Deus, especificamente por Deus, porque eles não deixavam se contaminar o seu coração, o seu comportamento, e eles obedeciam e eram atentos à voz do Senhor e faziam então aquilo que era devido no sentido de livrar o seu povo e trazer o povo de volta à aliança com Deus. Nós vamos encontrar aqui um quadro comparativo, tá? Entre todos os juízes. Foram 12
os juízes, se nós não contarmos Samuel. Samuel ele é levantado um pouquinho depois, então a gente não contando Samuel, são 12, e aí a gente fez um quadro comparativo, vendo o quanto de tempo o povo ficou em opressão, o quanto de tempo aquele juiz julgou, o povo que o oprimiu e a origem do juiz, com algumas observações interessantes dos livros. Então, o primeiro juiz foi Otniel. Otniel, na verdade, ele foi levantado porque o povo de Cusã-Risataim, que era da Mesopotâmia, Cusã-Risataim era a cidade, né? Era da Mesopotâmia, ele oprimiu o povo durante 8 anos. Otoniel de Judá, ele reprimiu esta opressão e ele julgou o povo de Deus por 40 anos. Então ele esteve à frente do povo de Deus por 40 anos. E aí ele é lembrado porque ele conquistou cidades cananeias, né? Se você olhar no mapa, você vai ver que as cidades cananeias ficavam bem no meio do território e ele conquistou algumas cidades cananeias. O segundo foi Eude. Eude foi levantado depois de 18 anos de opressão por parte dos moabitas. Ele era um benjamita, ele era da tribo de Benjamim, e ele julgou o povo, ele foi juiz por 80 anos. Foi Eude que matou um rei chamado Eglon, um dos reis mais poderosos daquela época. Sangar foi o terceiro. Nós não sabemos por quanto tempo, a Bíblia não fala por quanto tempo houve opressão, mas a opressão era do povo dos filisteus, por parte dos filisteus, e uma história que se conta é que Sangar, ele pessoalmente, ele pegou uma guilhada de boi, que é uma haste de uns 2,5 metros, 3 metros e meio de comprimento, e tem um ferrão na ponta que servia para conduzir o gado, para andar com o gado. E com este aguilhão, a chamada aguilhada de bois, ele matou 600 filisteus. Ele sozinho. Débora foi a mulher juíza, né? Então houve uma mulher juíza, Deus levantou uma mulher juíza. Ela foi levantada depois de 20 anos de opressão e ela convenceu Baraque, que também depois foi juiz, que ele foi juiz junto, né? Ele era um general de guerra, e ela convenceu Baraque a liderar um exército contra 2 reis, Jabim e Sísera, que eram opressores. Tá? Débora era efraimita e ela julgou o povo por 40 anos. É nesta passagem aqui que uma outra mulher, porque Baraque não havia feito, Deus levantou Jael, uma outra mulher, que matou o rei Sísera. Né? Gideão, famoso Gideão, ele foi levantado depois de 7 anos de opressão pelos midianitas e amalequitas. Ele era da tribo de Manassés e ele liderou o povo durante 40 anos. A história mais famosa que nós temos aqui é que ele, com 300 homens, olha lá se o nosso Deus não é poderoso, com 300 homens, ele venceu um exército de 135 mil soldados. Para você ver o que é quando Deus está do nosso lado. Tolá, não se sabe quanto tempo o povo passou em opressão, nem qual era o povo que oprimia, mas Tolá era da tribo de Isacar. Ele reinou durante 23 anos, na verdade não foi um reinado, foi uma liderança, então ele foi juiz na terra, não houve guerras conhecidas, a Bíblia não fala, nem com ele, nem com Jair. Jair era da tribo de Gileade, ele ficou 22 anos como juiz, fazendo os julgamentos necessários para o povo. Jefté,
Ele foi levantado depois de 18 anos de opressão dos filisteus. Ele também era de Gileade e ele foi juiz durante 6 anos. E aqui nós temos uma história muito interessante, muito significativa do voto de Jefté, né, se ele voltasse vencedor, né? Então aqui nós temos uma situação bem profunda para um estudo. Ibzan, que era de Belém, foi líder, foi juiz durante 7 anos. Elon era de Zebulon, foi juiz durante 10, e Abdon de Efraim foi juiz durante 8 anos. Depois nós temos a história de Sansão. Sansão foi levantado depois de 40 anos de opressão dos filisteus. Sansão era da tribo de Dan e ele liderou durante 20 anos. Ele foi juiz durante 20 anos. E aqui nós temos uma coisa interessante, ele pessoalmente, com uma queixada de animal, uma parte do queixo do animal morto, de um cadáver, ele matou 1000 filisteus. E ele teve um caso famoso com Dalila, ele foi traído, né? E na sua morte, quando ele destruiu o templo filisteu, ele também morreu, né? E aqui nós temos o Samuel, que na história foi o último dos juízes, mas aí a história ela é contada já num outro livro. Só para o amado ter uma ideia, nesta sequência que eu falei para vocês, nós teríamos aqui todas as incursões e todos os inimigos de Israel, tá certo? Então, desde lá de cima, Cusã-Risataim, que é o rei da Mesopotâmia, Jabim, né, os midianitas, os amonitas, os moabitas, os amalequitas e os filisteus, todos esses aqui, eles pressionavam a terra prometida e acabavam fazendo o povo de Deus sofrer, e por isso que os juízes eram levantados. Amém, amados? Bons estudos.